Olá, graça e paz. Está na moda uma espiritualidade moderna em que o ser humano é o astro principal. Tudo gira ao redor do ser humano. Tudo existe para satisfazer os desejos e caprichos do ser humano. E até mesmo Deus é colocado à disposição do ser humano para atender todas as suas vontades e ordens. Será que isso é correto? Será que esse é o autêntico e verdadeiro ensino bíblico? O que é que dizem as Escrituras Sagradas sobre isso? A Bíblia conta uma história a respeito de Jeremias. Diz que Jeremias recebeu uma ordem de Deus: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Não era Jeremias que estava ditando ordens para Deus, era o oposto. Deus é que estava determinando suas ordens para Jeremias. Se Jeremias não se dispusesse a obedecer, ele não ouviria a palavra de Deus. Jeremias escreveu: eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. O texto bíblico é lacônico, não oferece maiores explicações. Diz somente que Deus falou e Jeremias atendeu. Deus determinou e Jeremias cumpriu. Deus ordenou e Jeremias obedeceu. Lá na casa do oleiro, Jeremias teve duas experiências. A primeira foi a de ver o oleiro trabalhando. E a segunda delas foi a de ouvir a voz de Deus. Em primeiro lugar, Jeremias viu o oleiro trabalhando. E o texto diz assim: e eis que o oleiro estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Depois de ter visto o trabalho do oleiro, Jeremias ouviu a voz de Deus lhe dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus estava dizendo que como Senhor, Ele era soberano sobre todas as coisas. Deus estava dizendo que como Senhor, Ele moldava o seu povo de acordo com a sua própria vontade. Jeremias aprendeu uma preciosa lição para a sua vida. Na casa do oleiro, ele viu e ouviu. Viu o oleiro trabalhando e ouviu a voz de Deus. Aprendeu que o ser humano é barro e aprendeu que Deus é o supremo oleiro que molda o ser humano segundo o seu querer. Está na moda uma espiritualidade moderna que tem colocado o ser humano como o astro principal. Está na moda uma espiritualidade que coloca tudo a girar ao redor do ser humano. Esta nova espiritualidade considera que tudo existe para satisfazer os desejos e os caprichos humanos. Está na moda uma espiritualidade que enfatiza que o ser humano deve determinar coisas para Deus. Não é esse o ensino bíblico. Aprendamos a lição que Deus transmitiu a Jeremias. Coloquemo-nos a nós mesmos como barro nas mãos do oleiro.
submetamo-nos à vontade soberana de Deus. E não se esqueça nunca, você é amado pelo Deus oleiro, que molda a sua vida. Amém.